a imagem do preso, me dá a imagem do preso. Vamos, meu filho, acorda, não atrapalha o Cidade Alerta. Eu vou falar uma coisa pra você. Tem uns caras que trabalham aqui, que eles trabalhavam em outra coisa. Põe lá, põe na tela ali, ó, ali, homem preso. O que aconteceu? Um carcereiro morto na frente de uma padaria aqui no litoral. Os assassinos chegaram num carro preto para assaltar e já tem preso. Põe no Cidade. Cláudio Roberto Fleury tinha 40 anos. Era casado e pai de 2 filhos. Ele trabalhava há 20 anos na Polícia Civil. Mas quando passava em frente a essa padaria, nem esperava o que estava para acontecer. Já passava das 9 horas da noite, quando um carro preto se aproximou. O veículo estacionou lá na frente, bem no fim dessa quadra. Em seguida, os criminosos desceram, caminharam até o estabelecimento. Logo depois, o policial foi atingido com um tiro pelas costas. O grupo fugiu na direção do carro. Apesar de nada ter sido levado, para a polícia trata-se de um latrocínio, roubo seguido de morte. Segundo as investigações, o grupo pretendia assaltar a padaria, mas reconheceu o policial e decidiu atirar na vítima. O policial trabalhava como carcereiro na cadeia anexa ao 5º Distrito Policial de Santos, que fica na zona noroeste da cidade, mesma região onde os 2 suspeitos foram localizados. A polícia já pediu a prisão temporária de Tiago Pereira Salgado, de 29 anos, e de Walter Pereira Campos, de 26, que teria sido o autor do disparo. Os 2 são primos. Eles aparecem nessa imagem com um terceiro homem, pouco antes do crime, na esquina da padaria. A polícia também identificou o proprietário do veículo, Ariovaldo Leite da Silva Júnior, o Boca. O crime deixou a família da vítima e os colegas em choque. Ninguém quis gravar entrevista. No local onde tudo aconteceu, também impera a lei do silêncio. Me dá a imagem, um homem que você está vendo e está preso. Põe exclusivo, minha filha. Ele é um empresário, dono de entre outras coisas, de um supermercado. Por que ele está preso e algemado? Porque ele tinha uma funcionária, uma mocinha de 14 anos, que ele obrigou a moça a fazer sexo. A moça de buba não tinha nada, gravou o momento. E a mãe da menina entregou para a polícia. Só falta agora a justiça soltar. Põe no Cidade. Valdir Alves Brandão, de 59 anos, proprietário deste supermercado, foi preso, acusado de ter abusado sexualmente de uma adolescente de 14 anos. A denúncia chegou até os policiais, que passaram a investigar a vida do suspeito. Um vídeo foi descoberto, onde o empresário é flagrado praticando a ação criminosa contra a menor. Ela, que trabalha na empresa dele, estava realizando o seu serviço quando o homem se aproxima. O flagrante foi feito pela própria vítima, que, acompanhada da mãe, levou a imagem até a delegacia. Segundo consta na denúncia, Valdir já havia abusado da garota diversas vezes. Perguntei para ela, de que forma ele praticava esses abusos. Ela dizia que ele sempre estava com uma arma na cintura e a todo instante ameaçava ela de morte, tanto a ela quanto a família dela. E na parte da tarde, ele só contrata menores. Então, nos causou estranheza de contratar essas menores para um local não tão seguro. Outras menores já trabalharam no supermercado e algumas ainda trabalham. O que a polícia investiga a partir de agora é se essas adolescentes também foram abusadas pelo empresário. Em buscas realizadas no estabelecimento comercial e na casa do empresário, a polícia encontrou armas como uma espingarda calibre 12, 2 revólveres e várias munições. O segurança do suspeito também acabou preso, pois estava em posse de parte do armamento. O filho do empresário também foi conduzido para a delegacia, mas não deve ficar preso, segundo o delegado, já que ele estava apenas na casa e no momento das apreensões não estava portando nenhuma das armas. O investigado deu a sua versão dos fatos. Sobre a espingarda e os revólveres, ele disse que havia comprado, pois tinha medo da violência. Essa arma está muito perigoso o assalto, né? Aí,
Trabalhava em fazenda, tinha aquela espingarda ali, faz tempo, né? Já sobre o crime de estupro, ele nega. Ele desconhece. Não é porque fechou o olho. Então deve ser por isso. E ontem nós mostramos uma outra reportagem na mesma cidade, com outro empresário dessa cidade abusando de menor de idade. Resumo, tem que para dar um tempo, mandar uma equipe da polícia para essa cidade para prender. Porque sou empresário, Vamos ver como é que o senhor age. Porque dois empresários grandes da cidade em 2 dias, não pode ser coincidência. Não é igual diz a máfia coreana. Primeiro dia, primeira vez é casualidade. A segunda vez pode ser coincidência. A terceira, corre, que o inimigo já está em ação. É o caso ali. Olha que belezura. Veja que beleza de sujeito. Põe o áudio. Isso que você está vendo não é um cano de descarga. É o bandido roncando. Parece... Ó, quer ver? Bota lá, ó. Olha. Isso é o ronco. Parece que estão puxando a descarga e tá cansado. Olha, eu imagino na cela. Botar ele na cela com outros 5. Tá morto, vai acordar morto. Meu pai é eterno. Rapaz, acorda pra mim. Me lembrei de você. O quê, meu? Minha tia diz que você é o único defunto que ronca assim. Mas esse aí, Marcelo, ele só ataca à noite e tá com o sono atrasado, né? É uma piada. A constatação da realidade. O bandido gosta da noite. Ele estava assaltando de dia. Ah, ele então? E qual a explicação? Não, mas ele estava fazendo hora extra. Não. Ele se acordou e foi assaltar de dia. Sim, mas excepcionalmente. Ah, então tá bom. É falta de assunto. Resumo, o que esse foi? Ele foi roubar num mercado. Ele tá muito roubo, ele pegou um pedaço de carne e botou dentro da calça. A calça, tinha esse azulzinho aqui. Ele botou aqui, a calça ficou assim, ó. Parece calça de cantor sertanejo. Fica tudo inchado na frente. Acho que é por isso que eles apertam a calça. Deve botar meião, porque não é possível. Esse aí botou uma carne. Aí o cara viu, o gerente chamou e tal, ele foi preso. Na delegacia, o delegado pensou assim: nossa senhora, esse homem aqui vai me dar problema, é melhor ele solto. É melhor ficar preso em casa. Ó, mostra o ronco. Ave Maria, Chicão. Quando era pequeno na escola que eu estava internado, tinha um pouco chamado Chicão, roncava assim. Põe no Cidade. O ladrão ronca. Ronca mais uma vez. Ele não para. Na delegacia é conhecido como o bandido da soneca. Mas o que ele fez para ser preso? O homem de 31 anos pensou o seguinte: olha, eu não vou mais trabalhar, eu já sei, eu vou viver do mundo do crime, porque aí vai ser melhor. Aí falou: ó, eu vou praticar uns assaltos, dessa forma que eu vou fazer agora. Mas como ele era inexperiente, aí ele pensou o seguinte: eu vou começar roubando mercado, que lá vai ser mais fácil para poder pegar uma certa experiência, né? Aí foi lá no mercado roubar. Chegou lá, entrou todo faceiro, como se fosse um cliente comum. Aí foi direto, sabe onde? Lá no setor de carnes. Ele começou a roubar carnes. Mas não aquelas carnes ruins não, muito pelo contrário. Só carnes boas, aquelas umas de qualidade. Sabe aquela picanhona? Sim, aquela caprichada. Aí ele vinha, enfiava no bolso daqui, enfiava no bolso dali, tudo escondidinho, bonitinho, pensando que estava dando tudo certo. Mas ele não sabia que o gerente, junto com os funcionários, já estavam, ó, de olho nele, sim, vendo tudo o que ele estava fazendo. E deixaram o homem sair do mercado como se nada tivesse acontecido. Quando ele estava saindo, o gerentão ligou para a polícia e veio o quê? Esse carro lindo, maravilhoso, com giroflex em cima. E pegou o assaltante lá, o ladrão, na verdade, de 31 anos, já no estacionamento, com o bolso todo cheio. Deram voz de prisão, foi preso em flagrante, levado para onde? Para a delegacia. E quando chegou lá... O bandido da soneca
apagou e ficou por horas ali. Até os outros presos pediram para chamar o delegado. Doutor, acorda ele! Ninguém aguentava mais esse barulho. Agora, o ladrão da soneca vai ser transferido. Ele chegou até a fazer um último pedido para os agentes. Mas quando eles perguntaram o que era, adivinha o que aconteceu? Tá roncando, mas não é igual você, hein? Tá perturbando o sossego na cela, não é o público, na cela. Minha tia, que é casada com o Percival, que eu aluguei. Há 45 anos, eu aluguei a minha tia pro Percival. Ela tem um quarto blindado, para ele não entrar de noite, porque senão ela não dorme. E com esse físico de passeio, ó, magrinho que pode dormir num cabide. Ela pôs um revestimento acústico. Ela botou o revestimento aonde? Acústico. Ah, tomei um susto. Você fala umas coisas assim, de repente eu tô distraído, do jeito que você falou, ela botou um revestimento. Eu tomei um susto, rapaz. Aqui não pode falar bobagem, não. Isso aqui é coisa de família, hein? Desbocado. Quem é esse aqui? E quem é esse aqui? Lógico que nem eu nem você podemos saber, mas eu sei. Esse aqui foi preso no lugar desse. O que que acontece? Ele foi preso, esse aqui foi preso pelo seguinte. Ele foi preso pelo assassinato de um policial. Certo? Aí, vai vendo. A polícia foi lá e resolveu o caso. Tá preso porque matou o policial. Os pais dele conseguiram uma imagem, ou várias imagens, mostrando que na hora do crime, Luan, de 22 anos tem, estava no local a 9 quilômetros de onde o policial foi morto. Aí, teve um menor que foi preso. Aí foi preso assim, eu participei do assassinato. Mas quem matou mesmo foi esse aqui que estava solto. Resumo. O que que aconteceu? Eles não chegavam nesse, né? Se a família não investiga, o que que ocorre? Ele continua preso. Mas repara só, os dois são parecidos. Corta pra mim. O que que aconteceu? A polícia prendeu ele e não chegava nesse. Porque dias depois do crime, esse aqui morreu. E aí aquele foi preso e a polícia deu o caso por encerrado. É possível isso? Põe no Cidade. O homem que aparece nesta imagem está caminhando para a morte. Luiz Eduardo da Silva era investigador da Polícia Civil. A câmera mostra o momento em que ele saía de casa, 10h17 da manhã. 8 minutos depois, 3 bandidos fogem depois de executar o policial pelas costas. O primeiro suspeito apontado pela própria polícia foi este rapaz, o mototaxista Luan Vitor Marcenal Pereira, de 22 anos. Ele seria o rapaz de boné que atira contra o investigador. Luan foi detido dentro de casa 3 semanas depois do assassinato. A prisão dele gerou protestos. Parentes, amigos e vizinhos saíram às ruas de Nilópolis, na Baixada Fluminense, onde o rapaz morava com os pais. Inocente ou assassino? Ainda de acordo com as primeiras investigações, Luan Vitor aparece nestas outras imagens.
seria o criminoso de boné que assume o volante do carro roubado. Além de suspeito de assassinato, o rapaz seria também um ladrão? Ou tudo não passa de um equívoco? Os pais de Luan lutam para provar que a polícia está enganada. O próprio pessoal falou que ele era assassino. Eu falei, não pode, tem alguma coisa errada nisso aí, tem alguma confusão nisso aí, porque não tem como. Para entender essa história, é preciso ver uma sequência de fatos flagrantes de extrema violência que levaram à morte do policial civil. Dia 6 de maio, Luiz Eduardo, o investigador, reage a uma suposta tentativa de assalto, também na porta de casa, no bairro de Magalhães Bastos, no subúrbio do Rio. Ele atinge um dos criminosos, que ainda consegue fugir com o restante da quadrilha. O carro preto usado pelos bandidos seria visto outras vezes naquela mesma rua. Eles voltariam para se vingar. Dia 29 de maio, o carro se aproxima da casa do policial. As câmeras mostram dois criminosos que rendem um homem parado no portão. Um bandido assume o volante do carro, enquanto o outro leva a vítima para o banco traseiro. A que tudo indica, eles estavam atrás do investigador, mas pegaram o homem errado. Carlos Henrique, a vítima, é irmão do policial civil. Ele foi solto logo depois e o caso registrado como assalto à mão armada. 31 de maio. Um vizinho também é rendido na porta de casa e agredido no meio da rua. Ele prova que não é policial. É solto, mas vê o carro levado pela quadrilha. 5 de junho. Um mês depois de ter reagido à tentativa de assalto, o policial Luiz Eduardo seria morto numa emboscada. De novo, o carro preto. Repare no centro do vídeo. Um criminoso entra pela porta do carona. O segundo, de capuz, tem uma arma na mão direita. E o terceiro, de boné, corre enquanto dispara uma pistola. Entra no banco traseiro e o carro desaparece da cena do crime. Num primeiro momento, o delegado responsável pelo caso afirmou: o Luan, que é o que aparece nas imagens de blusa usando um casaco branco e um boné, é o que aparece empunhando uma pistola e adotando a postura mais agressiva, fazendo a abordagem. Até então, Luan Vitor não tinha passagens pela polícia. Nas certidões expedidas por cartórios de Nilópolis e do Rio, aparecem as palavras "nada consta". Luan é o filho mais velho de Paulo, analista de sistemas, e de Vânia, dona de casa. Eu sinto uma dor por dentro, na alma. Não é uma dor física, mas é uma dor interior. E cada vez que eu vejo ele naquele lugar, eu morro um pouco. É muito horrível. Muito, muito ruim. Deve ser ruim para quem é culpado. Para quem não é, é pior ainda. Apesar dos apelos da família e da manifestação na cidade, o mototaxista está preso. Luan foi trazido para este lugar, um complexo penitenciário na zona rural do município de Japeri, a 75 quilômetros do centro do Rio. Ele está naquela unidade ali de trás, a Casa de Custódia Cotrim Neto, uma cadeia para 1.670 homens que esperam pelo julgamento. A partir da prisão, Paulo e Vânia começaram a investigar o caso por conta própria, na tentativa de provar a inocência do filho. Primeiro passo: mostrar onde Luan Vitor estava na hora do assassinato. Paulo sabia que a moto do filho tinha um rastreador via satélite. Ele baixou os dados e descobriu o trajeto feito pela moto antes, durante e depois do crime. Saiu beirando a linha em Anchieta e veio beirando a linha direto até chegar em casa. Até chegar em Nilópolis.
Mas isso ainda era pouco. Haveria alguma imagem gravada para desmontar a versão da polícia? Depois de obter o trajeto da moto, os pais de Luan vieram até este prédio, onde funciona a central de monitoramento de câmeras ligada à Secretaria Municipal de Segurança Pública. A central recebe imagens de 65 câmeras espalhadas pela cidade. A esperança de seu Paulo e de Dona Vânia era mostrar que a moto do filho rodava por aqui no momento em que o policial foi executado. Analisando estas imagens armazenadas na memória do computador, a família de Luan reconheceu o rapaz de moto em 4 pontos diferentes, na manhã do dia 5 de junho. Esta câmera teria feito o primeiro registro de Luan. Ela está posicionada no acesso a uma via muito conhecida na Baixada Fluminense. A imagem mostra 2 rapazes de moto. Paulo diz que o filho pegou uma carona com um amigo. A moto de Luan estava parada num depósito público depois de ser apreendida por falta de documentos. O primeiro vídeo é eles indo buscar a moto no depósito, né? Então eles passam na subida da Via Light, os dois juntos na mesma moto. O Luan na garupa? É, o Jonathan pilotando. Este é Jonathan, que o pai de Luan diz ser o condutor da moto. Foi outra pessoa, é o Luan. É eu e o Luan que fomos no depósito pegar a moto. Depois a gente voltou junto com a moto que a gente pegou no depósito. Uma segunda imagem mostra 2 motoqueiros na direção contrária ao depósito citado por Jonathan. Esta é a segunda câmera, que teria captado a imagem de Luan. Depois do carro vermelho, a moto capacete vermelho, moto capacete branco. O Luan na moto de trás, isso, com a própria moto. Isso. 10 horas e 30 minutos agora. Vamos recuperar o vídeo do momento da execução do policial. No lado esquerdo da tela, a hora em que o rapaz, reconhecido como Luan, passa de moto. Agora, o instante da morte do investigador, 10 horas e 25, uma diferença de apenas 5 minutos. Vamos ver a distância entre um lugar e outro. A entrada de Nilópolis, onde a moto é filmada, e o bairro de Magalhães Bastos, no subúrbio, o local do crime. Distância, 9 quilômetros. Uma terceira câmera registra a passagem das 2 motos na direção do ponto onde Luan trabalhava. Essa já é a esquina de casa. Passo os 2, um atrás do outro, chegando no ponto do mototáxi. E a quarta imagem mostra a chegada dos motoqueiros ao ponto 8 minutos depois do assassinato. Quem vem dirigindo a moto do Luan de capacete branco foi o Luan. É o próprio. O próprio Luan. Você ouviu? Ouvi. A câmera ali que comprova. Essa câmera comprova. Na hora, quem ajudou a achar essas imagens na central de monitoramento? Quem achou essas imagens? Não temos recurso para contratar detetive, não. Foi toda a gente mesmo que fez. Foi correndo atrás para poder juntar todas as informações para ele. O secretário de Segurança da cidade, que esteve com a família na central de câmeras, tem uma opinião formada sobre o caso. As características das motos batem com a moto que era utilizada com ele no dia, quando ele estava trabalhando como mototaxista. Tudo indica realmente que o rapaz não estava no local do crime no momento. Luan Vitor já estava preso há 40 dias quando ocorreu um fato novo, que reforçou as investigações paralelas feitas pela família. Um menor é preso, suspeito de participar da morte do policial civil. Dentro do carro da polícia, ele confessa o envolvimento e denuncia o autor dos disparos. Quem é que matou? Foi o outro. Qual o nome do outro que matou? Vitinho. Foi aquele que foi preso? Não, ele morreu. Morreu como? Aqui no PL. Qual foi a tua participação? A minha participação só foi naquela hora que eu apareci mesmo. Tu apareceu fazendo o quê? Você é aquele último? É. Segundo a polícia, Vitinho não é o apelido de Luan Vitor, mas sim deste outro rapaz, Vitor Hugo Soares Gomes. Ele e outro acusado foram mortos durante uma operação policial numa favela do Rio.
O segundo suspeito era Gabriel Henrique Mangueira Lima, o Gaspar. A foto dos dois acusados, juntos. Foi Vânia que encontrou, vasculhando nas redes sociais. No perfil de Gaspar, ela achou estas fotos. Você vê semelhanças entre ele e Luan, que foi preso? Uma semelhança muito grande entre ambos, né? Ainda mais sorrindo. Os próprios policiais acham um parecido com o outro. A confissão do menor. Qual o nome do outro que matou? Vitinho. A denúncia detalhada contra 2 suspeitos. E imagens que mostram a moto de Luan muito longe da cena do crime, na hora da execução. O que diria agora o delegado que via Luan como suspeito pela morte? Foi um erro apontá-lo como suspeito, na opinião do senhor? Na verdade, ele foi investigado. Qualquer pessoa pode ser investigada. Ele não foi submetido a indiciamento, ele não teve prisão decretada com base nessa investigação. Luan está preso porque ainda é suspeito por outros crimes. Ele já respondeu ao processo pela suposta tentativa de assalto ao irmão do policial civil assassinado. De novo, Paulo e Vânia, os pais, buscaram possíveis falhas na investigação policial e encontraram o seguinte detalhe. Repare na perna esquerda do bandido que é apontado como sendo Luan. Não há, aparentemente, nenhuma tatuagem, certo? Mas veja estas fotos do rapaz preso e observe a panturrilha. Nesta outra foto, a tatuagem é ainda mais visível. O dono do carro reconheceu Luan por fotos quando prestou queixa e também frente a frente na delegacia depois da prisão. Mas na hora da audiência, mudou o que havia dito antes. A vítima não reconheceu o réu. O promotor e a juíza entenderam que o rapaz deveria ser solto. Outra vitória para os pais. E a esperança de vocês agora? Que ele saia. Volte para casa. Luan, porém, ainda responde por assalto à mão armada em 2 processos não julgados. 2 outras vítimas também o reconheceram por foto e confirmaram o reconhecimento dentro desta delegacia que investigou o caso. Por isso, outro juiz manteve o rapaz na casa de custódia. É um baque muito grande, tu passar pelas grades todas, as grades fechar atrás de você, não, você ficar naquele refeitório, trancado, para poder ter direito a estar com seu filho. E depois sair, e ter que deixar ele lá. E o pai e a mãe, que já tiraram ele de 2 enrascadas, das quais ele não participou, agora estão tentando mostrar que os 2 outros crimes também foram praticados por aquele que morreu. Me dá a imagem da moça. Ela se chama Priscila. Priscila é um encanto de pessoa. Ela é uma pesquisadora de uma universidade importante do país, pesquisa na área de geografia e também é chefe. Com toda a dimensão que ela tem, ela mora no Complexo do Alemão, no Rio, terra do Adriano Imperador Jogador. Ela não quer sair de lá. Ela atravessa a cidade para ir ao trabalho, mas volta para casa, no Complexo do Alemão, e ela não quer sair de lá. Naquele dia, ela entrou no carro. Um homem estava a seguindo há vários dias. Ele vai se aproximar. E aí, eu volto já já. Olha que já são mais de 10 horas de uma rebelião no presídio de Londrina 2, no Paraná. Põe as imagens para mim, por favor. Você vai vendo aí, tem
mais de 1.150 presos. Nesse momento, essas imagens são de agora, as imagens da manhã, os presos se rebelaram, ninguém até esse momento recebeu qualquer reivindicação. Dois detentos foram jogados de cima do presídio, eles com facas. Os agentes penitenciários conseguiram fugir, os carcereiros todos estão do lado de fora, são imagens de dia, a rebelião continua até agora. 2 reféns já foram jogados lá de cima, não foi entregue até agora nenhuma lista de reivindicação. Tem um ex-policial militar preso por tráfico de drogas, refém e sendo torturado. Você vai vendo, para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma boa noite. Amanhã nos encontramos no nosso Cidade Alerta. E eu continuo aqui por São Paulo. Tem 2 nesse momento, foram jogados. Você vai vendo, tão exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer. Você vai vendo, são vários presos nesse momento, reféns. Quando, pela manhã, os guardas penitenciários, os agentes penitenciários entraram, foram surpreendidos. Ali estão mais de 1.150 presos. Você vai vendo as imagens. 2, como eu dizia, 2 foram jogados. Já há uma comissão montada pelo governo do estado para negociar com os presos enquanto eles tocaram fogo em tudo. Imagens agora, ó. Essas imagens são da noite. Eles continuam com domínio do presídio. Olha no fundo lá, eles em cima. Vão tocando fogo e a informação é de que reféns foram deixados no meio do fogo. Você vai vendo. Olha aí, tem um negócio ali que não dá pra gente ler o que é. Todas as alas do presídio foram arrombadas pelos presos que tomaram as 30 alas da penitenciária. São 30 alas da penitenciária com mais de 1.000 presos, estão todas nas mãos dos presos rebelados. Eles vão tocando fogo no presídio inteiro. E aí, quando acabar a rebelião, eu e você vamos pagar a conta da reforma. Se sou eu, deixo eles lá onde eles estão. Vocês queimaram? Agora vocês dormem em cima. Os presos, os agentes penitenciários estavam entrando quando apareceram várias facas, olha aí. Eles vão com a faca furando, né? Espetando lá os das alas rivais, porque ao arrombarem as 30 alas, havia então quadrilhas rivais, facções rivais. E, olha lá, o lá de cima tá lá apanhando, ali o outro tá amarrado lá, na mão e sendo seguro. Você vai vendo as imagens que vão nos chegando nesse momento de uma rebelião no presídio Londrina 2, no Paraná. Eles mantêm reféns, vários presos de facções criminosas rivais. Eu disse agora, não sei ainda o que aconteceu. Carros do Corpo de Bombeiros, equipes do Corpo de Bombeiros, já chegaram, mas não conseguem entrar. Não conseguem entrar e eles ameaçam matar os homens das facções rivais, os criminosos rivais. Como eu disse, tem um ex-policial militar preso por tráfico de drogas, refém, veja aí, todos são 30 alas,
e boa parte já está comprometida pelo fogo. A polícia fez um cordão de isolamento porque os parentes dos presos estão indo para o local desde cedo na tentativa de ter informação sobre os seus que estão presos. E eles não estão querendo nada da informação, estão querendo matar e quebrar. Agora, como é que aparece? Olha o tamanho de faca que aparece. Quer dizer, fora as barras de ferro que eles já quebraram das celas. Agora, pergunta que eu te faço, com esse monte de faca que a gente está vendo, é sinal que não houve uma triagem aí, né? Não deram uma geral, ó. Aí essa é outra imagem noturna. Eu tô mesclando as imagens da noite com as imagens do dia. Aí, ó, eles vão destelhando tudo, quebrando tudo. Repara, se sou eu o governador. Se eu sou o governador, se quebrou tudo? Quebrou. Muito bem, vai todo mundo dormir no campo de futebol. Olha lá. Eles vão mantendo os rivais aí, ó. Vai levando, olha lá, tapa na cara, soco, facada na perna. O outro já tá todo marcado. Olha lá, ó quanta faca. Os dois ali da ponta, ó, faca na mão esquerda do outro. Os agentes vão cercando cada ponto. Cada ponta aí eles quebram a guarita de vigilância, aí eles estão massacrando um rival. Pisa na cabeça, ou tá amarrado igual cachorro lá. Seguro numa coleira. Eu já vou ter mais imagens e mais informações sobre a rebelião que já dura mais de 10 horas no presídio Londrina 2, no Paraná. Corta pra mim. Daqui a pouco eu volto, senão vamos ficar aqui nessa conversa, a mesma imagem. Aí, né, não sai do lugar. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Ela é Priscila. Priscila é pesquisadora na área de geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela mora no Complexo do Alemão e não quer sair de lá. Tem amiga de todo mundo. Para ela chegar no trabalho, ela atravessa mais ou menos, como eu conheço as duas pontas, ela atravessa mais ou menos todo dia uns 30 a 35 quilômetros. O que é que ela faz? Ela sai do complexo, larga o carro. O Complexo do Alemão são 13 favelas, né, que forma todo o complexo. Ela mora numa delas. Ela larga o carro na estação de metrô mais próxima, vai de metrô para a universidade, volta e entra no carro para voltar pro Alemão. Naquele dia ela parou o carro, como sempre, ali no mesmo canto, mas ela já estava sendo seguida. Quando ela vai se maquiar no carro, um homem se aproxima. Ele está de capuz. É a partir daí que começa o mistério de uma história que começa assim. Quem poderia fazer mal a esta mulher? Quem teria interesse em matá-la? Priscila é uma das pesquisadoras mais renomadas do país. Ela também dá aulas, fala vários idiomas e tem um currículo invejável. Mas mesmo trabalhando do outro lado da cidade, jamais abandona a comunidade onde vive desde pequena, o Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Priscila gosta tanto do lugar que faz questão de comemorar o aniversário de 38 anos com os vizinhos. Enquanto dança ao ritmo de samba, uma de suas maiores paixões, Priscila pensa no quanto se sente realizada. O casamento não deu certo, ela está divorciada. Mas desde que teve a única filha, uma menina de 7 anos, Priscila decidiu que se dedicaria apenas ao trabalho e aos estudos. Ao lado da filha, ela se sente completa. Boa mãe, boa profissional, respeitada no mercado de trabalho. O que mais ela poderia esperar?
A felicidade de Priscila anda incomodando uma pessoa. O que ela ainda não percebeu é que há algum tempo cada passo está sendo vigiado. Priscila é presa fácil, sem imaginar que existe alguém interessada em matá-la. Ela mantém a rotina. Todo dia sai de casa, deixa o carro numa rua e segue a pé até o metrô que vai levá-la ao trabalho. Naquele dia, está distraída. Não percebe mais uma vez que está sendo seguida. Um homem de capuz se aproxima, saca uma arma e começa a atirar. Priscila não tem tempo de se defender. Cai no banco de passageiro. O assassino foge, sem deixar pistas. O corpo de Priscila de Góes Pereira, de 37 anos, foi encontrado próximo à estação do metrô de Maria da Graça, na zona norte do Rio. Moradores ouviram os tiros. Bastante tiro. Taxista, o pessoal do metrô, tudo foi ali para frente da estação, olhando para cá para cima. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. A polícia militar foi acionada, mas quando chegou à rua Antônio de Freitas para atender o chamado já era tarde. Encontrou a mulher morta dentro do veículo, perfurado por balas. Priscila de Góes Pereira tinha 37 anos. A perícia foi feita no local e o corpo encaminhado para o IML. A Divisão de Homicídios instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. Além de ouvir testemunhas, os policiais vão também buscar imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado a ação. Agora, o local onde o corpo foi encontrado foi esse estacionamento. Aqui, a gente olhando, não vê nenhum circuito de monitoramento. Então, os agentes provavelmente vão percorrer aqui as ruas vizinhas para tentar achar essas imagens. Muito abalado, o tio da vítima falou sobre o caso. Pai, mãe, avô, tudo chorando. É muito triste isso, ver meus familiares chorando. Hoje, estamos tristes, estamos de luto. Por enquanto, um grande mistério, a morte de Priscila de Góes Pereira, de 37 anos. A família não entende por que tanta violência e está realmente destruída. Mas a Priscila, ela é nascida e criada aqui na comunidade da Fazendinha, que faz parte do Complexo do Alemão. A família toda vive no mesmo quintal. Morava a Priscila, a sua filha menor, a mãe e os tios. E as pessoas não conseguem entender por que tudo isso. Uma família muito conhecida aqui. Inclusive, no sábado, foi aniversário da Priscila e houve uma comemoração na rua onde a família mora. Amigos, familiares, muita gente reunida. Foi um final de semana de festa. Priscila sempre foi motivo de orgulho, não só para a família, para os amigos e também para toda a comunidade. Afinal, ela é de origem humilde, família muito simples e todos sabem a dificuldade que é para estudar, trabalhar e vencer na vida. Mas ela conseguiu. Priscila tem um currículo extenso, inclusive vai ser alvo de análise dos policiais para saber se o crime tem alguma coisa ligada ao seu trabalho e também ao seu passado. Ela era licenciada em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela tinha título de mestrado e doutorado em Planejamento Urbano e Regional. Atuou também como consultora e assessora técnica do Ministério da Integração Nacional. Lecionou no Departamento de Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, era membro do Grupo de Pesquisa do Laboratório Estado, Economia e Território. E hoje, atualmente, ela exercia um cargo de chefia. E segundo a família, ela tinha um temperamento muito forte. E recentemente, várias demissões aconteceram na empresa. Pode ser também, é uma hipótese que a família vai passar para a polícia, que o crime tenha sido por conta de vingança de algum ex-funcionário revoltado por ter sido demitido. De acordo com o Tribunal de Justiça, consta que Priscila foi autora de um registro de lesão corporal em 2012, em Vila Isabel. No ano passado, ela foi acusada de desobediência em outro registro feito na delegacia de Inhaúma. Os dois processos foram arquivados. O crime aconteceu neste estacionamento da prefeitura, que fica na rua Antônio de Freitas. É um estacionamento pago, inclusive hoje a gente não encontra aqui o guardador. O funcionário que vende o talão, né, da prefeitura só tem a cadeirinha dele aqui. O que a Priscila fez? Ela deixou a filha na creche e, como fazia diariamente, deixava o carro aqui no estacionamento para ir trabalhar e pegava o metrô aqui, ó, na estação Maria da Graça.
É um local, a gente vai mostrar agora, até deserto, porque a rua aqui não tem saída, é uma rua sem saída. O que aconteceu? A pessoa que fez o crime, o criminoso, de acordo com as testemunhas, estava encapuzado, mas ele sabia dos passos da Priscila, porque foi uma emboscada. Ela sofreu uma emboscada porque não se trata de roubo, nada foi levado. Ela foi parando o carro para estacionar. Quando ele chegou e a queima-roupa atirou aqui mesmo, ó, no banco do motorista, tanto que o vidro do carro estourou, o vidro aqui do motorista e o vidro do carona também. Foi muito violento. Pois bem, se no caso de Priscila, o nosso Sérgio Frias vai continuar acompanhando, nesse caso já está esclarecido. Ele é Arnone, um homem casado. Ele vai a um baile e conhece uma moça bem mais nova, 30 anos mais nova. E a moça tem certeza que Arnone é o parceiro perfeito. Ela que já tem 4 filhos. Só que ele monta um esquema que só encontra nos fins de semana. Quando chega agora no último fim de semana, ele chega, tá uma alegria e tal, vão pro sapé que tá uma alegria monstro, né? Ele já chega mais animado que pinto no lixo, tá uma felicidade monstro para ir pro sapé que E ela também não estava muito atrás, não. Resumo, ele entra, mas o bichinho tá que alegria só. Entra lá, ela olha e diz para ele: tô grávida. Aquele ali quase desmonta. Tá o quê? Grávida. Tem jeito não. Nós vamos ter que tirar a Janaína. Ela disse: tirar quem? Eu disse: vamos tirar essa criança. Ela disse: tenho 4, crio 5. Aí o que acontece? Os dois começam a discutir. Ele não pensa 2 vezes. Ele vai e mata a moça. Muito bem. Só que ele conta para uma vizinha o que ele fez. A vizinha sabe que ele já responde a 6 inquéritos por violência contra ex-companheiras. Janaína não sabia disso. Ele vai e conta para a vizinha que tinha feito. Aí você diz assim, aí ele fugiu. Sabe onde ele foi? Foi para uma boate, continuar curtindo a noite. Foi lá que ele foi preso. Põe no Cidade. Jovem, mãe de 4 filhos e grávida, Janaína da Silva foi vítima do ciúme e da crueldade do companheiro. Com 27 anos, Janaína se envolveu com um homem 30 anos mais velho, Arnone Steffen. Os dois se conheceram num baile e logo começaram um relacionamento. A Janaína morava nesta casa aqui em Montenegro, uma casa simples, embaixo de um sobrado, com os 4 filhos. Arnone morava na cidade vizinha de Brochir. Ela ia visitar o namorado com frequência, praticamente todos os finais de semana. A Cláudia é irmã da Janaína. Cláudia, você sabia desse relacionamento da sua irmã? Não sabia. Ela saía na sexta-feira, voltava só na segunda-feira, nunca avisava a gente, nunca me telefonava, dizia, não falava, e quando ela chegava, eu ia ver, ela estava em casa. E o que ela dizia? Ela algum dia, alguma vez, mencionou que ela estava envolvida com um homem? Nunca falou que estava envolvida com esse homem, nunca. Como que era ela? Ela era bem caprichosa, ela lavava a roupa, limpava a casa, varria o pátio, cuidava das crianças, fazia almoço na hora certa, a janta, mandava o gurizinho pro colégio, estava doente, ela cuidava, ela nunca era uma mãe sem deixar. Ela nunca deixou o filho dela abandonado, ela sempre cuidou. Janaína decidiu levar o filho de 1 ano e 3 meses e a filha de 6 anos para a casa de Arnone. Enquanto as crianças dormiam em um quarto, Janaína decidiu fazer uma revelação, que estava grávida dele. Furioso, Arnone não aceitou e ordenou que ela cometesse um aborto. Então, começou a discussão. O homem agrediu a vítima com um facão. Janaína morreu na hora. Ele fugiu, mas antes avisou a vizinha que tinha cometido o crime. A frieza do homem chamou a atenção. Em entrevista para o repórter da Rádio Montenegro, Arnone contou detalhes do crime. Aí ela começou a discutir comigo.
Discuti dizendo que ela estava grávida de gêmeos de mim. Dizendo que eu estava grávida de gêmeos de mim. E aí foi quando ela foi no banheiro. Aí eu disse, não, nós vamos mandar tirar essa criança, isso e aquilo. Aí quando foi no banheiro, estava o facão do lado, ela pegou o facão e agarrei o facão. Tava nervoso, atacado. Eu não sei se eu matei ela, se ela morreu ou não morreu, isso eu não sei. O que mais me chamou a atenção foi depois da entrevista, porque ele já estava dentro da viatura e eu perguntei para ele se ele tinha se arrependido do que ele tinha feito. E ele olhou e disse, não, eu faria de novo. Segundo a polícia, Arnone já tinha sido indiciado em 6 inquéritos pelo crime de violência doméstica contra outras mulheres. Desta vez foi encaminhado para a penitenciária e vai responder pelos crimes de feminicídio e aborto. Seu Edemar foi namorado de Janaína antes dela se envolver com o criminoso. Ele não contém as lágrimas ao falar da jovem. Era ótima, sem problema nenhum, não tinha maldade com ninguém, só gostava de baile. Bom, ele já está preso. Tem outro que devia estar... Se tiver, tira, senão põe Cidade Alerta, que eu não vou falar do meu amigo com isso. Todos conhecem o meu querido amigo Michael Keller, que trabalha aqui como repórter do Cidade Alerta. Eu empresto às vezes para o Domingo Espetacular. E aí ele vai lançar um livro hoje, Gêmeos da Pesada, uma coisa que foi feita aqui no Domingo Espetacular, que ele fez acompanhando quase um ano os caras emagrecendo. Resumo, aí ele escreveu um livro, sinal de que ele está com pouco trabalho aqui, né? Porque se tivesse com trabalho de repórter, não escrevia o livro. E o livro é bom porque eu já li. Vai ser daqui a pouco na Livraria Cultura, no Bourbon Shopping, do lado aqui do estádio do Palmeiras, o nosso Michael Keller vai estar lá. E o livro eu li, o livro é bem legal. Eu não sei qual é editora nacional, porque eu fiz o meu pela editora Planeta, e eu acho que eu fui passado para trás pela essa editora Planeta, porque eu estou esperando prestação de conta tem mais de 8 meses. E até agora não recebi. Aproveitando logo, antes que eu me esqueça, né? Então, nosso Michael Keller vai estar lá. Eu pedi para botar a foto do Michael Keller. Pelo visto, ninguém gosta dele aqui, só eu. Porque não está a foto dele aqui. Mas vamos em frente. Pimba. Troque. Ela se chama Márcia. Márcia, e ela é casada com Jackson, segurança particular. Casada por 8 anos, tem uma filhinha com quase 2. E ainda cuidam de um adolescente, filho do primeiro casamento de Márcia. Só que o marido está cada vez mais violento. Márcia, então, se separa. E a situação piora com o fim do casamento. Ele, que era ciumento, se torna ainda mais obsessivo. O que é que vai acontecer? Márcia vai conhecer de perto o limite da violência do ex-marido. Põe no Cidade. Márcia Aparecida Pereira tinha 41 anos. Jackson Matoso da Silva, 43. Durante 8 anos, os dois foram marido e mulher. Mas há 9 meses, tudo mudou. Desde que pediu a separação, Márcia convivia com um medo. O segurança não se conformava com o fim do casamento e passou a fazer ameaças à ex-mulher. No último sábado, o pior aconteceu. Jackson parecia anunciar a tragédia. A obsessão pela mulher foi estampada na frase que dizia ser aquele um amor além da vida. O segurança ainda justifica o que faria depois, dizendo que decisões tomadas não podem ser desfeitas. Mais cedo, ele pede perdão a Deus e diz que não teve forças para lutar. E depois de passar o dia postando essas mensagens, o Jackson decidiu vir até este local aqui, apartamento em que a Márcia vivia com os filhos. Aqui ele tocou o interfone e, sem dificuldades, entrou no condomínio, mesmo estando armado. Dentro do apartamento da ex-companheira, o homem sacou a arma e atirou 2 vezes contra o rosto dela. Um dos tiros ainda atingiu o pescoço do filho dela de raspão. E depois de toda essa tragédia, Jackson usou a arma para tirar a própria vida.
Ele só não matou meu sobrinho porque meu sobrinho se fingiu de morto, caiu no chão. Os tiros foram ouvidos por outro filho de Márcia, que estava na casa de um amigo no andar de cima. A criança foi a primeira a se deparar com a cena de terror. Márcia deixou 5 filhos, 4 do primeiro casamento. Desde que se separou de Jackson, a diarista recorreu à polícia para se proteger do ex-marido violento. Ela tinha uma medida protetiva que impedia o segurança de se aproximar. Me dá a imagem do preso, olha aqui a imagem que acaba de me chegar, o homem que você está vendo, saindo com esse croque verde e sem estar algemado, é o piloto de um helicóptero. Ele acaba de ser preso suspeito de transportar drogas no interior, aqui para o interior de São Paulo. Ele já vinha sendo monitorado pela polícia. Ele já tinha sido preso, inclusive, em outro tráfico de drogas. Resumo, as imagens estão me chegando agora. Com exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer. Põe no Cidade, meu filho. Felipe Ramos Moraes é dono e também piloto do helicóptero. Segundo a Polícia Militar, nesta madrugada, ele saiu de Sorocaba com destino a Ibiúna. Lá, ele pegou um passageiro com pacotes de drogas e voou mais 20 minutos até outra chácara, na cidade de São Roque. Depois voltou sozinho para Sorocaba, quando foi detido pela Polícia Federal, que já estava monitorando o piloto. Horas depois de detido no hangar do Águia da Polícia Militar em Sorocaba, o piloto foi levado de volta ao aeroporto. O COI, Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, e também os policiais do Águia estão fazendo uma vistoria na aeronave junto com o piloto. Ele está mostrando os demais compartimentos da aeronave, também está sendo ouvido justamente para saber se não há mais drogas lá dentro. Segundo a Polícia Militar, que apoia a operação, Felipe já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Ele vai ser encaminhado para a Polícia Federal. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A imagem que está aqui, eles estão de costas. São 4. 4 que foram presos porque eles atraíram um funcionário público para uma emboscada. Num dos momentos, um dos acusados, num vídeo, diz que ele participou do assassinato do rapaz porque o tal rapaz, a vítima, era homossexual e ficou devendo dinheiro para o grupo. Vê se pode. Põe no Cidade. Em depoimento à polícia, um dos suspeitos, que é menor de idade, contou com frieza como assassinou Lorivaldo Queiroz, de 34 anos. Nós combinou com ele. Aí ele foi... Combinou com ele quem? Lorivaldo. Aí ele foi lá, pegou nós da esquina de casa lá. O crime foi em São Francisco, que fica a 170 quilômetros de Montes Claros. Lorivaldo era muito conhecido pela população, já que trabalhava na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. No dia em que foi assassinado, ele estava com a família e no fim da noite saiu para levar uma sobrinha até a casa dela. Antes de ir, o homem se despediu da mãe e disse que daria uma volta pela cidade, mas não voltou. Preocupados, familiares e amigos fizeram buscas por Lorivaldo. 12 horas depois, o carro dele foi encontrado, abandonado em uma estrada rural. O bagageiro estava sujo de sangue e, numa primeira análise, a perícia apontou: era sangue humano. Depois que o carro foi encontrado e com o registro de desaparecimento de Lorivaldo, a Polícia Civil começou o trabalho de apuração. Os investigadores chegaram a 2 suspeitos que foram vistos em um posto de combustíveis. Eles compravam gasolina para abastecer o carro que tinha sido abandonado. Os 2 foram identificados e, na primeira conversa com os agentes, negaram qualquer envolvimento com o sumiço da vítima. 3 dias depois, o corpo do funcionário público foi encontrado por pescadores no Rio São Francisco. Ele estava com pedras e peças de carro amarrados nos pés e nas mãos e com sinais de violência. Segundo a polícia, Lorivaldo morreu asfixiado. De acordo com a polícia, 4 rapazes estão diretamente envolvidos com a morte de Lorivaldo. Lucas Gomes Domingues, de 22 anos, e outros 3 menores, 2 de 17 anos e 1 de 16. A morte teria sido motivada por uma dívida que a vítima tinha com um dos adolescentes. Mas vocês premeditaram isso antes? Por que vocês mataram ele? Resolveram matar ele?
Ele tava devendo dinheiro, só que... Devia quanto? R$200. E como é que vocês lavaram aquele sangue do porta-mala? Foi com detergente. Para a polícia, o suspeito contou que fazia programas com Lourivaldo. Além deles, um quinto rapaz foi conduzido à polícia. João Ribeiro de Jesus Neto, de 22 anos, foi preso por receptação, já que ele comprou o celular da vítima. Eu só comprei o celular, nem sabia disso. Você vendeu o celular para quem? Por quanto? Os suspeitos contaram ainda que a intenção era trocar o carro da vítima em armas e drogas, na cidade de Unai. Assim que souberam da prisão dos suspeitos, familiares e amigos fizeram manifestação na porta da delegacia. Os conduzidos já tinham passagem por uso e tráfico de drogas. Eles devem ser trazidos para Montes Claros. Foi bom na pergunta do policial. Vocês premeditaram, você premeditou isso antes? Se eu sou o caso, disse, não, premeditei 3 anos depois. É cada pergunta, é cada... Tá rindo? É um assalto à língua portuguesa. Eu vou ficar aqui assim, vou acabar pegando uma tendinite. Esses 3 aqui, eu não sei se você sabe, é difícil saber. O Percival deu um chute aqui, errou longe. O que que acontece? Todo sujeito na cadeia tem umas gírias. O cara que é pedófilo, os caras chamam de Steve. Por causa de um caso antigo e tal, que o nome era esse. Pegou isso há anos que isso acontece. Quando é maníaco, né, em vez de ser pedófilo, é maníaco, pega mulheres, tal, não sei o que, maiores de idade, gente maior de idade, eles são chamados na cadeia de Jack. Percival diz que chama de José. Você não sabe nada. Chuta pra... Eu vou mandar revisar teu livro todo. Deve ter um monte de cascata ali. O que que ocorre? Aí esses aqui estão presos. Tem um Steve, né, cara que abusa de criança, que foi abusar de uma criança de 10 anos. Esses aqui disseram, abusou? Legal, vou dar um jeito no Steve. E deram. Só para falar uma coisa, o Steve não vai abusar nunca mais de criança nenhuma. Põe no Cidade. O bilhete que chegou à polícia indica um endereço no Jardim Helena, zona leste de São Paulo. E diz que lá estão batendo em um homem chamado de Steve. No local, a PM encontrou, na verdade, um corpo. Pouco depois, a polícia prendeu 3 suspeitos. Na delegacia, eles negaram ter matado a vítima, mas admitiram que agrediram o homem porque ele teria tentado abusar sexualmente de uma menina de 10 anos, sobrinha de um deles. Foi só a agressão, mais nada. Agressão contra quem? Contra o cidadão. Como chama o cidadão? Apelido do cidadão? O Steve. Você me fala que você entrou no carro, foi até a vila, você foi até a vila, a Bairro dos Pimentas, aí os manos pediram para você voltar a pé e sumiram com a vítima. Sumiram com a vítima. Bateram mais nele ainda. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Um outro suspeito de envolvimento no crime está foragido. Deixa eu dizer uma coisa. Tira aqui o Steve. Pelo seguinte, ontem nós mostramos aqui, eu e você vimos um vídeo, né, de uma mulher que abandonou uma bebezinha recém-nascida aqui na rua Piauí, um bairro nobre de São Paulo. Agora apareceu uma outra imagem da mulher. Põe a imagem, por favor. Põe a imagem. Repara. Olha ela aí passando, ó. Essa imagem é a mulher logo depois dela ter largado a criança, né? Talvez... Repara, essa é a imagem de ontem. Havia um detalhe ontem, um aspecto nisso aí, que nós discutimos muito, mas ontem quem fez a reportagem passou batido num negócio importantíssimo, que é aquela bolsa. Que está ali. Aquela bolsa pode
da Folha de São Paulo ajudou a matar uma charada que eu adoraria que fosse ter sido a Capitão Nascimento. Resumo, aquela bolsa que tá ali, ela tem escrito assim, o pé de colchão. O que quer dizer? Se a pronúncia não é essa, tá mais ou menos próxima, né? Esse é um restaurante que existe em Paris e existe no México, uma filial. Esse restaurante só existe. Essa bolsa aí, não é essa bolsa não, a de lá. A que tá lá no pé da árvore lá. Põe lá a imagem da hora que ela larga lá, ó. Repara, ela vai... Olha lá, parou aí, Edu. Levanta um pouquinho, pode voltar no ar mesmo. Aí, essa bolsa é desse restaurante, que a tradução é ao pé do porco. Esse restaurante ao pé do porco, né, traduzindo, o que ocorre? Ele só tem um restaurante na França e uma filial no México, na cidade do México. Ocorre o seguinte, como é que essa... E a bolsa, eu vi na fotografia da Folha de São Paulo, a bolsa está intacta, isso é, não é uma bolsa amassada, não é uma bolsa atirada fora, que essa mulher que deixa ali a criança, né? Bota aqui atrás daqui. Que essa aqui, ó, bota aquele negocinho aqui que eu gosto de mexer. O que ocorre? Ela está com um problema. Aqui um dia está com problema, no outro dia está no conserto. Aqui, essa bolsa aqui é de um restaurante que tem em Paris e tem na cidade do México, chama-se Ao Pé de Porco. Então, o que acontece? Essa mulher tem que ter algum acesso a alguma coisa, porque não há coincidência. É um bairro nobre. Rua de bairro nobre no bairro nobre. Porque tem aquelas ruazinhas secundárias. A Rua Piauí não é uma ruazinha secundária. Muito pelo contrário, ela é importante, né? Terceiro, como é que ela ia ter acesso àquela bolsa? É muita coincidência. 3 aspectos. Eu, como não acredito em coincidência, é por isso que a polícia, né, agora vai tentar descobrir, e por isso eu estou divulgando, né? Porque vai que algum vizinho, ou às vezes até a própria pessoa da casa, porque não é um restaurante que vai muita gente. Muito pelo contrário. Não é um restaurante super conhecido. É preciso mais ou menos ser enturmado para conhecer. Portanto, essa bolsa pode ser uma chave para esclarecer quem botou essa criança aí. Uma mãe que não queria a criança, uma sequestradora arrependida, alguém que raptou e também se arrependeu. Põe no Cidade. Novas imagens de câmeras de segurança mostram a mulher indo embora, logo depois de deixar a criança. Repare que ela carrega um guarda-chuva e está com uma blusa rosa. Caminha como se nada tivesse acontecido. Nesta outra imagem, é possível ver o momento em que ela chega com a sacola. A mulher tenta disfarçar, depois volta, deixa a criança e sai. A equipe médica já sabe que a criança tem menos que 1 semana de vida, e que por conta de um curativo no cordão umbilical, concluiu que o parto não foi feito em um hospital. Mas uma outra pista importante deve ajudar na investigação. É a sacola onde a criança foi deixada. Nela estampa o nome de um restaurante, onde a matriz é em Paris e a filial é no México. É um restaurante de alto padrão. Por isso, a polícia também trabalha com a hipótese de que a mulher que aparece nas imagens possa trabalhar para uma família rica de São Paulo. A bebê está bem e segue internada no hospital. E até o fim da semana será levada para um abrigo. Equipes estão nas ruas com a imagem da mulher para ver se alguém consegue identificá-la.
A polícia não acredita que trata-se de uma moradora de rua. Isso por conta das roupas que ela estava usando. Como a rua em que a bebê foi deixada não é movimentada, a investigação trabalha com a hipótese de que a mulher conhecia o local e sabia que a rua era residencial. Ou trabalha ali por perto, mesmo e conhece muito bem. Ela, quando os avós de Gislaine morrem, e morrem de câncer, ela diz, eu vou me formar em medicina, só vou estudar câncer e vou vencer na vida e ajudar o próximo. Ela saiu, passou para a Universidade de Pernambuco, fez uma prova para a Universidade de São Paulo, só tinha nota 10. Não tinha namorado, frequentava a escola e estudava. Um parente dela morreu, toda a família foi para o velório, a mãe tinha vindo para cá visitar e tal, e ela disse, eu tenho prova, eu não posso ir. Quando a mãe volta para casa, a mãe bate na porta. O final da história, a própria mãe vai contar de uma história que começa assim. Olhe bem para esta garota. Você está diante de um fenômeno da medicina. Uma garota disposta a fazer história e que vai ter o futuro interrompido, sabe-se lá por qual motivo. Quando perde os avós vítimas de câncer, Gislaine decide que vai estudar a doença. Já que não pode ajudar os avós, pelo menos vai poder ajudar outras pessoas. E sem nenhuma dificuldade, Gislaine entra no curso de medicina de uma das faculdades mais importantes de Pernambuco. Mas o sonho maior é estudar em São Paulo. Ela imagina que numa cidade com tantas oportunidades, terá mais acesso às pesquisas, poderá se especializar no tratamento do câncer. Para isso, ela presta um concurso para uma bolsa de estudos e passa sem que cometa um erro sequer na prova. Na linguagem dos estudantes, ela gabaritou, ou seja, acertou tudo. Eu passei na Universidade de São Paulo, mãe! Eu tô muito feliz, eu vi parabéns! Domice, a mãe de Gislaine, é alegria em pessoa e compartilha a alegria da filha como se fosse ela mesma quem tivesse conquistado o objetivo. Parabéns, parabéns, parabéns! E vamos comemorar? Aos 20 anos de idade, Gislaine se muda para São Paulo e vai morar sozinha. Desde então, a vida da garota é dedicada apenas aos estudos. Mas a saudade da filha e a preocupação de estar sozinha fazem com que Domice decida se mudar para São Paulo. Mãe e filha resolvem morar no mesmo quarto onde vive um tio de Gislaine. Ele se chama Manuel. É casado e pai de 3 filhos. 2 moram com ele. Ela tá toda preocupada, se vai acostumar aqui. Vai. Naquele dia, a família recebe a notícia da morte de um parente. Todos vão ao velório, menos Gislaine, que prefere ficar em casa estudando. No fim da tarde, a mãe e o cunhado voltam para casa. Ao chegar, ela percebe que a porta está trancada. Chama pela filha, mas Gislaine não responde. A mãe então abre a porta, vai até a sala e vê que a porta do quarto da filha está trancada. Gislaine! Mais uma vez, a mãe chama por Gislaine, que não responde. Gislaine, você tá aí? Ela resolve dar a volta por fora da casa e vê que a janela do quarto está aberta. Abre a porta pra mamãe, tá fechada. Gislaine! Gislaine está deitada com uma coberta. Depois de chamar várias vezes pela filha, a mãe pega uma cadeira, sobe e entra no quarto. É quando ela descobre que o pior aconteceu. Filha, pelo amor de Deus! Gislaine, acorda! O que aconteceu, Gislaine? Desesperada,
Chama pelo cunhado, Manuel. Manuel, ai, me ajuda. Oi, mano. Oi. Me ajuda. A estudante de medicina está morta. Gislaine foi assassinada. Quem matou não se sabe. Por que matou também é um mistério. Ai, mano, o que aconteceu, não sei, mano? Eu não sei, eu tô entendendo. Vamos lá, corre. Manuel foi para o banho e a cunhada subiu as escadas. Quando a mãe da jovem chegou ao andar de cima, viu que a porta estava trancada. Chegou a chamar o nome da filha mais de uma vez, mas sem resposta. Usou a própria chave para abri-la. E quando entrou no cômodo em que ela estava com a filha havia pouco mais de uma semana e meia, viu que a porta do quarto de Gislaine também estava trancada. Ela estranhou, chamou a filha mais de uma vez e nenhuma resposta de novo. Foi quando Dona Domice foi para a área de serviço, que está na lateral esquerda da casa. Encontrou a janela do quarto entreaberta. Ela só precisou empurrar. Criou forças para pular esta janela. Viu a filha deitada bem aqui na cama. A jovem estava coberta. Até então, a mãe não imaginava o que iria encontrar em seguida. Mas já desesperada, se aproximou. Tirou o lençol que estava em cima da menina e viu que Gislaine estava morta. O vizinho ajudou a carregar a menina. Deixei a escada e pôs ela dentro do carro. O Manuel não estava tendo força para carregar. Não. E aí ele também ajudou. O irmão, o primo dela me ajudou. Pôr dentro do carro e levar o corpo embora. Em menos de 10 minutos, todos estavam neste hospital. Mas os médicos não conseguiram reanimá-la. Parentes e amigos tentam entender o que aconteceu. A vida inteira está de luto. Menina caseira, menina... Ela foi criada com meus filhos ali, nós morávamos em frente, casa dela. Eu não tive nem coragem de ir lá no velório. A polícia não quer se pronunciar, mas registrou o caso como homicídio. A mãe que encontrou o corpo da filha viu marcas na pele da estudante. Quando eu cheguei lá, que eu falei, Gislaine, minha filhinha, que eu levantei a cabeça, o cobertor de cima do rosto dela, eu vi o rosto da minha filhinha toda deformada. Chama a atenção saber que nenhum vizinho ouviu nada. Outro detalhe, a maioria também estava no velório. Quem entrou na casa teve acesso fácil. Não há marcas de arrombamento e uma fonte da polícia afirma: o assassino conhecia a vítima. Uma garota extremamente estudiosa, passou em todos os vestibulares que prestou, mas estava determinada a cursar medicina, principalmente depois da morte dos avós, que perderam a vida por causa da luta contra o câncer. Querendo ser oncologista, prestou vestibular e passou, ainda em Pernambuco, mas conseguiu uma bolsa integral para estudar aqui, na cidade de São Paulo. E foi assim que a jovem veio parar nesta faculdade. Tudo ia muito bem. Gislaine estava no 3º semestre e ninguém imaginava que no futuro próximo uma tragédia seria escrita na trajetória da garota. Ótimas notas, muito querida na faculdade por todos os estudantes, os amigos. Eles vieram aqui, inclusive, e ficou todo mundo chocado, né, com o que aconteceu. A gente está até agora sem acreditar, né, o porquê que uma menina tão boa, tão exemplar, foi vítima, né, de uma brutalidade tamanha. Gislaine não tinha namorado. Fazia parte do grupo jovem desta igreja no mesmo bairro. Estava ali porque a mãe achou mais seguro deixar a filha na casa de parentes. Não queria a jovem estudante de 20 anos sozinha em São Paulo. Pouco tempo antes da mãe deixar a filha e voltar para Pernambuco, alguém a matou. O corpo de Gislaine não estava rígido. É um forte indício de que quem cometeu o crime fez o que fez menos de 4 horas antes da chegada da mãe. O autor e o motivo do crime são um grande mistério até para a polícia. Eu não sei como é que eu vou fazer sem minha lindinha. Eu não sei como eu vou fazer sem minha princesinha. Ela é minha lindinha do meu coração. Hoje é o seguinte, esse é um mistério que nós vamos acompanhar. Mas não há mistério mais de um show que eu fiz. Bota o show que eu fiz. Aí, ó, abre o áudio. Você vai vendo, ensinei ao Mick Jagger.
canta isso, só que eu tô super satisfeito porque Cidade Alerta em primeiro, no coração do povo brasileiro. Tchau, minha gente. 10 mandamentos. Boa noite.